Fala galera, beleza? Então vamos aí para a nossa aula sobre a Revolução Francesa, né? O assunto esse que é extremamente importante para a Universidade Federal do Paraná, é um dos temas mais frequentes na prova e nessa aula a gente tenta trazer isso de uma forma bem clara para você, pegando todos os aspectos direitinho do ponto de vista político, ponto de vista econômico, impactos sociais, eventuais questões culturais e tudo mais, tá? Então, aula extremamente importante, que inclusive ela serve como base para você entender uma série das outras coisas que vão acontecer posteriormente na história e a lógica que a prova da Universidade Federal do Paraná se utiliza em muitas das interpretações de coisas que acontecem durante esse momento tem como base a lógica do iluminismo / lógica da Revolução Francesa. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então, galera, qual é o contexto geral para você entender? Como a gente já viu anteriormente, né, houve a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que principalmente, de forma lógica, muito generalizada, o que elas proporcionaram? Elas proporcionaram uma queda da força, né, do rei no controle das coisas e colocou mais força no parlamento, né, no conjunto de pessoas com seus interesses específicos, chegando dessa vez ao poder e diminuindo o poder relativo do rei. Então, na Inglaterra, isso já estava acontecendo, e lembrando que dentro desse contexto também estamos na lógica da Revolução Industrial, né, que em tese ela começa ali pela metade do século XVIII, né, na Inglaterra, por motivos que a gente já viu também anteriormente, ou seja, aqui está no contexto de um desenvolvimento industrial e numa grande dinamização da economia. Com isso, forças geralmente, principalmente entre os parlamentares, que estavam tentando se organizar, muitos deles tinham interesses de tentar proteger essa lógica dessa indústria, desse novo tipo de comercialização que estava ocorrendo, tá? Então, temos aqui então o esqueminha da Revolução Puritana, beleza? Na América, né, qual que é a grande pira que nós temos aqui? É um período de grande avanço da exploração das colônias, né? Esse contexto todo ali do século XVIII, para o caso brasileiro especificamente, nós temos o período em que a cana-de-açúcar está bem consolidada, entretanto, estamos na lógica do período minerador, que passa em todo o século XVIII, tá? Toda essa questão da exploração do ouro, né, e pedras preciosas aqui no Brasil, né, que causou aquela grande mudança do centro dinâmico da economia colonial, saindo do Nordeste açucareiro e indo para o Sudeste brasileiro, né, como a gente também vai conversar depois em aulas específicas da história do Brasil. E lembrando, claro, né, isso é um grande impacto aqui assim, porque Portugal e Espanha, as grandes metrópoles, né, das Américas, estavam avançando pesadamente na exploração, né, das suas respectivas terras aqui, tá? Da mesma forma, nós temos aqui um período em que, como a gente já viu anteriormente, né, dos conceitos iluministas, né, é um período de consolidação desse ideário, né, desse conjunto de ideias que nós temos, ideias voltadas para a questão dos racionalismos, né, da lógica de você parar de embasar todas as explicações em questões teológicas, como era anteriormente, e agora começar a se utilizar mais da lógica da razão e na sua nova percepção de sociedade dentro dessa lógica do iluminismo, como a gente já viu anteriormente, eu não vou me repetir aqui, né? E, ou seja, a lógica da Revolução Francesa, ela é muito mais do que meramente uma revolução burguesa, né? Aqui, lembrando a você, né, quando a gente fala de burguesia, de que a gente está falando? Nos momentos anteriores, nós tínhamos o rei controlando de uma forma extremamente pesada tudo o que acontecia em termos de economia dentro do Estado. A lógica do mercantilismo e tudo mais, em que nada acontecia sem o controle efetivo do rei. Com o avanço, né, das trocas comerciais entre os países e cada vez avançando mais, principalmente a lógica ali da Revolução Industrial, você começa a ter o surgimento de uma nova classe, daqueles comerciantes, pequenos comerciantes que estavam conseguindo ganhar dinheiro e aumentar a sua influência política junto aos reis. É essa classe, a classe burguesa, né, que lógico que é uma das que participa efetivamente na Revolução Francesa, mas você não deve interpretar essa revolução apenas como uma revolução burguesa. Ela teve um conceito e um impacto muito maior em toda a sociedade, como a gente vai ver. Então, assim, né, a Revolução Francesa, né, qual que é o grande esquema e como que ela flui? Para isso é importante entender como que era a divisão que existia no Estado francês nesse momento, tá? Nós temos a participação na Revolução Francesa, né, como grupos protagonistas, né, da Revolução. Nós temos lá pequenos comerciantes, ou seja, aquela pequena burguesia, aquela burguesia que estava surgindo e aumentando cada vez mais a sua influência regionalmente, tá? Camponeses, né, agricultores, pobres, desempregados urbanos, né? Não esqueça que nesse momento você já tem um desenvolvimento bastante grande de áreas urbanas na França,
por exemplo, Paris, especificamente, em que você tinha uma série de problemas, inclusive, com relação a isso, e principalmente na parte como é que eu posso dizer? De você ter acesso a recursos para você viver minimamente bem, o que inclui comida, tá? Que é um negócio bastante extenso. Então, o que acontecia? Havia uma divisão em 3 estados na França. Não são estados regionais, não é por espaço geográfico, tá? Havia uma divisão administrativa da França para facilitar eventuais discussões administrativas, para facilitar como que o rei ia organizar, né, a gestão daquele país. Então existia essa divisão, era dividida em camadas, né, a sociedade. O primeiro estado era o clero, né, ou seja, a igreja, que nós já vimos que tinha uma influência gigantesca durante todo esse período, não só na França, tá? O segundo estado, que era formado pela nobreza, tá? Ou seja, né, todos os nobres, aqueles que eram nomeados diretamente pelo rei. Lembrando que nós temos aqui a chamada nobreza, né? Nobreza de toga e os cortesãos e tudo mais. Lembrando que é o seguinte, quando a gente fala da nobreza, tem aquela galera que vem de famílias que são de nobres mesmo, e temos aqueles também que compram, né, a sua condição de nobre, de muitas vezes por questões de influência, quando eles têm relações com nobres que já são nobres de sangue efetivamente, e em troca de comprar um título nobiliário, ele é nomeado, por exemplo, tá? Então esse tipo de nobreza, né, a lógica da nobreza de toga e tudo mais, às vezes também chamada nobreza de espada, tem uma série de formas como você pode chamar, você vai lembrar que são, só para você entender que a nobreza não era mais simplesmente aquela galera pura que sempre foi, né, parte, né, da realeza, digamos assim. Você já tinha aquele esquema, uma certa quebra nessa lógica por causa dessa compra de títulos nobiliáricos, ok? E o terceiro estado, quem que era? Todo o resto da galera, como a gente já vai ver logo em seguida, que era o povão, né? Quem era o povão? A burguesia, lembrando que não é a burguesia rica aqui, é a burguesia que está surgindo, a burguesia incipiente, né? Essa burguesia inicial que está surgindo, camponeses, né? E os famosos, né, sans-culottes, né? Quem são os sans-culottes? Culotte era aquele tipo de calça chique que era utilizado, e como essas pessoas eram pobres, eles não poderiam usar essas calças, né, esse tipo de vestimenta que era bastante típica, principalmente pelo pessoal da nobreza. Então ele era chamados de sem calças chiques, né, sans culotte. Então aqui para você visualizar um pouco melhor numa pirâmide como que funciona essa lógica dos 3 estados. E aqui é importante, a gente fala sempre dos 3 estados, né, como eu tinha dito, né, o primeiro estado, o pessoal da igreja, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro, todo o resto. Não esqueça que o rei, tá? Ele está, entre aspas, acima de tudo isso, porque é ele que controla tudo e controla a forma como esses 3 estados interagem, tá? Então, só para você ter uma noção, tá? Veja só, você tinha aqui, quando você falava do pessoal da igreja, você está falando de cerca de 120 mil pessoas. Quando fala da nobreza, 350 mil pessoas. Quando você fala de todo o resto, você está falando de mais de 24 milhões de pessoas. Ou seja, o terceiro estado era massivamente superior ao pessoal do primeiro e do segundo estado. Entretanto, o primeiro e o segundo estados gozavam de uma série de privilégios tributários e jurídicos, né? Que às vezes eles não poderiam ser punidos por algumas coisas, eles eram muitas vezes isentados do pagamento de tributos e tudo mais. Ou seja, a galera do terceiro estado não se batia muito com essa lógica e via cada vez mais, principalmente considerando a lógica do iluminismo, daquele revisionismo das coisas como elas costumavam funcionar. Eles vinham com bastante dúvida, né? Essa questão, vendo que isso não tinha mais uma lógica muito sustentável de existir. Uma das razões para a lógica da briga da Revolução Francesa, como a gente vai ver daqui a pouco. Então o que acontece, né? Qual que é o grande contexto do que está acontecendo na França nesse momento? Então vamos lá, alguns fatores. Fatores esses que são super importantes e bastante frequentes na prova. Principalmente quando você fala, às vezes, na prova discursiva, às vezes ela menciona a lógica de contextos gerais das coisas. Então é importante você saber esses fatores e como eles se conjugam para os impactos que eles vão ter posteriormente. Como eu sempre digo, sempre analise critérios políticos, econômicos e sociais separadamente, para depois juntá-los num caldeirão e você compreender melhor esse motor da história, né, que vai acontecendo. Então o que acontece? A indústria têxtil nascente, né, na França, que estava dentro daquele contexto, lembre, do início do desenvolvimento da Revolução Industrial, estava em bastante dificuldades por causa da concorrência inglesa. Afinal, os ingleses foram os pioneiros na Revolução Industrial, como você já sabe, né, sempre estudando também nas outras aulas também.
Outra coisa que tinha eram os grandes gastos da corte do Luís XVI. Gastos com besteiras, com festas e também gastos por falta de gestão administrativa coerente. Você tinha um monte de dinheiro sendo gasto, desperdiçado também dentro dessa lógica. Só para você não ficar naquela coisa simplista, só pensando que os caras faziam festa demais. Não é bem isso, tá? Na verdade, toda uma gestão administrativa má executada, tá? Que é importante. Outro ponto que é importante, a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, dentro do contexto, vamos agora viajar um pouco para fora, dentro do contexto lá do período que você tem pré-independência americana, quando a Inglaterra e a França estão lutando pela influência lá na região. Depois de toda essa briga, a França sai derrotada, e quando você sai derrotado de uma guerra, quer dizer que você gastou uma grana, recursos, perdeu moral e sai derrotada desse negócio todo, o que é altamente complicado, tá? Apenas fazendo um comparativo completamente para a história brasileira, lembre que depois da Guerra do Paraguai, quando o Brasil vence a Guerra do Paraguai, isso muda positivamente a postura do Exército na lógica da política do segundo reinado do Brasil. Aqui, obviamente, é o contrário que está acontecendo, e o fato de ter perdido a guerra e gastado um monte de recursos que já eram escassos, isso logicamente abala e traz uma instabilidade política bastante considerável aqui para a França. Né? Temos fome e miséria pesada, principalmente por causa do desabastecimento de alimentos, aliado também a condições climáticas que foram altamente comprometedoras das safras da época. Tá? Então você também tem um período de fome e dificuldade de divisão de recursos, digamos assim, incluindo a parte de comida. Tá? Outra, para segurar as pontas de toda essa crise econômica que estava passando na França, o que eles estavam fazendo? Aumentando os tributos para sustentar essa bagunça toda. Em outras palavras, aumentando o tributo para sustentar o primeiro e segundo estados. Quem que pagava tributos? O terceiro estado. Ou seja, você deixa uma instabilidade política ainda maior, porque o grupo majoritário numericamente não consegue, né, ter os seus interesses cumpridos e ainda por cima tem que ficar pagando imposto para essa galera. O que acontece? O Luís XVI, dentro desse contexto, o que ele faz? Ele pega e ele faz a chamada convocação da Assembleia dos Estados Gerais. O que era isso? É você chamar todos os estados gerais, você chamar os estados para conversar e tomar decisões. Tá? Isso era feito em momentos bastante pontuais, era extremamente raro isso de acontecer, só acontecia em momentos altamente conturbados. Então há essa convocação para as Assembleias Gerais e há um grande impasse na forma de votação. Por quê? Cada um dos estados tinha direito a um voto. Por exemplo, o primeiro estado se organizava, o clero, e votava. O segundo estado ia lá e votava. Cada um deles significava um voto. Se os dois votassem em concordância, o que acontecia? Eles ganhavam por 2-1 da galera do terceiro estado, porque o terceiro estado também tinha um voto. Só que é o seguinte, esse um voto da galera do terceiro estado simbolizava 24 milhões de pessoas, enquanto os dos dois estados somados não somavam 500 mil pessoas. Ou seja, há um impasse porque o terceiro estado não aceita mais esse tipo de divisão e começam as brigas e temos então o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e ele resolve se organizar numa Assembleia Nacional Constituinte, falando não, a gente vai mudar tudo, as coisas não vão mais continuar desse jeito e nós vamos estabelecer uma nova Constituição e isso estando nem aí para o rei, é claro. Ou seja, foi o início de uma lógica de uma revolta. O que acontece? O rei Luís XVI tenta dar uma conversada com a galera até para tentar alinhar as coisas, só que nesse contexto já tem uma série de boatos e tretas acontecendo falando que o rei tá mandando tropas para atacar o pessoal ali que tinha se reunido na Assembleia Constituinte, o pessoal tá com medo, fica aquele bando de atitudes temerárias que tantas vezes causam problemas durante a história, e aí o que acontece? Né? Os revoltosos, né, eles já estavam ideologicamente unidos dentro de uma lógica bastante perceptível dentro da lógica do iluminismo, da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que era tudo que eles não tinham especificamente. O que acontece? Em 14 de julho de 1789 ocorre a chamada queda da Bastilha, né? E o que acontece? Na verdade, é quando a insurreição começa e a galera sai caçando todo mundo e começa a briga e começa efetivamente a lógica da Revolução Francesa, em que o terceiro estado se revolta contra a lógica que estava estabelecida, né? Até o Luís XVI ele tenta executar algumas ações posteriormente favoráveis aos revoltosos, mas a revolução já havia se perdido o controle disso e ela já estava em pleno andamento.
Aqui apenas uma representação gráfica mostrando para você o que era a Bastilha, né, e a lógica da queda da Bastilha. A Bastilha era geralmente onde era um paiol, né, onde guardavam todas as munições do reino e tudo mais, e eles tentaram invadir a Bastilha exatamente para ter acesso a armas. Só que a Bastilha já não funcionava mais como um paiol, e funcionava como uma prisão na prática. Mas o que importava era o que simbolizavam as coisas, né? Então o que acontece? Os caras vão lá e tomam a Bastilha, o que para eles é um grande símbolo de, nossa, estamos vencendo. E isso dá moral forte para a galera do Terceiro Estado e a revolta sai do controle e ocorre a lógica da Revolução Francesa. Então o que acontece, né? O início da Revolução de Prima, né? Em 26 de agosto de 1789, ou seja, já no mês seguinte, nós temos a declaração dos chamados direitos do homem e do cidadão, ou seja, há uma revisão da forma como a população como um todo seria percebida pelo Estado, né? Isso é muito importante porque até esse momento na história nunca havia tido esse momento em de você chegar e parar e falar assim: não, peraí, a população não é meramente pagadora de impostos, ela tem que ser respeitada em vários quesitos, senão as coisas não funcionam e ocorre esse caos como estava anteriormente. Quais são esses pontos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Respeito à dignidade, direito à propriedade. Veja que aqui há a preocupação com relação à questão de você ter direito à posse, ter propriedade e ela ser defendida pela lógica do Estado defender isso. A gente vai ver que depois, durante o período napoleônico, na lógica do direito do Código Civil napoleônico, vocês vão ver que vai ter um aumento nisso daí, ou seja, uma gestão administrativa legal mais pesada para a questão da defesa da propriedade especificamente. Tá? Direito de você resistir à opressão, ou seja, o simples direito de você reclamar se você acha que está oprimido, ou seja, uma liberdade de expressão para você poder bater contra aquele que está te batendo em tese. A questão de liberdade e igualdade dos cidadãos, para não ter aquela divisão de que os nobres eram melhores do que toda a população, ou que o clero era melhor que a população. Então nós vemos aqui um conjunto de coisas que são, entre aspas, humanizantes, digamos assim, mas lembrando que aqui são ideias, e não necessariamente quer dizer que isso aqui foi uma revolução super boazinha, porque não foi, como a gente vai ver daqui a pouco o que acontece, tá? Mas só para você saber que há intenções iniciais com relação a essa preocupação com relação a qual é a postura real de um cidadão, tá? E aqui também, acima de tudo, liberdade de pensamento e opinião, coisas que você já está acostumado a ver, que nem quando a gente estudou Voltaire e tudo mais, dentro da lógica da liberdade de expressão e da lógica dos filósofos iluministas. Beleza, galera? O que acontece em 1790, uma coisa bastante importante, tem a chamada Constituição Civil do Clero. O que é isso? Confiscam terras da igreja, que não eram poucas inclusive, e acima de tudo, coloca o clero sob a autoridade plena do Estado francês. Você lembra que nos séculos anteriores, durante todo o período da Idade Média e tudo mais, a igreja praticamente ela disputava poder com os reis, ela como se fosse um poder independente. A partir do momento que eles chegam e falam que a igreja está subordinada ao que o Estado quer, isso é uma mudança pesada nos paradigmas que rolavam na Europa, e a partir de agora você começa a ver que diminui a força, né, da igreja e aumenta a lógica de uma funcionalidade mais administrativa das formas de ver as coisas. Aqui há até aqui, lógico, foram muitas informações para você até agora, então aqui há um resuminho de quase todas as coisas que a gente comentou aqui agora. É importante de você ter isso revisado para ficar mais claro para você. Então, a grande pira que nós temos aqui: a França nas vésperas da Revolução, né? O contexto socioeconômico e político é concentração de privilégios, principalmente, as ambições da burguesia que não era atendida, a galera ficando cada vez mais pobre e, claro, né, a forma como o rei falhava em conseguir administrar a galera do Terceiro Estado. Com isso, há a Revolução, e quais são os pontos principais que a gente consegue ver que ocorrem e são percebidos durante a lógica da Revolução. Pegando aqui os principais pontos aqui, que tem uma listinha, aqui você pode apertar um pause, né, e dar um zoom aqui e olhar depois com calma, mas a questão de liberdade de pensamento e opinião, democracia social, igualdade política, soberania do povo, aqui igualdade jurídica, ou seja, muitos pontos que são bastante similares à lógica do iluminismo, e não por acaso, né? É uma coisa que eu já tinha ali comentado para vocês. E nós temos aqui embaixo um pequeno resumo, que é o que a gente vai ver em seguida, dos períodos, né, que nós temos da Revolução Francesa, que ela começa depois com uma monarquia constitucional, né, o período bem inicial dela, ou seja, uma monarquia, só que não absoluta. A Revolução Francesa bate e derruba a lógica do absolutismo,
ou seja, agora é uma monarquia, mas com uma constituição. Depois, em 1792, nós temos o período da República Popular, né, de uma república e não mais de uma monarquia, e o período jacobino, que a gente vai ver, o período do Grande Terror. Depois disso, nós temos o chamado período do Diretório e depois o período do Consulado, como a gente vai ver tranquilamente ali um pouco mais para frente. E aqui também tem um grande resumão que mostra todas as coisas até o fim da Revolução Francesa. Na verdade, aqui nós estamos só nessa parte inicial e eu vou retomar, inclusive, essa imagem depois de forma proposital para ficar claro para você sempre, revisar tudo de uma forma sistêmica, para ficar cada vez mais claro. Então nós temos aqui a grande esquema da convocação dos Estados Gerais, né? Nós temos aqui a galera do clero, nobreza e povo, os 3 estados brigando e tentando aqui conversando na Assembleia dos Estados Gerais, e há a briga do terceiro estado que resolve sair e se autoproclama, né, o representante do povo, e rola toda a treta da Declaração Francesa, da Revolução Francesa. Com calma, nas próximas aulas, a gente vai analisar cada um desses pequenos pontos aqui, para você cada vez de forma mais sistêmica e entendendo o que está acontecendo. Não precisa se preocupar, nesse momento nós estamos no início de como as coisas foram organizadas e como que se desenrolou esse início da Revolução Francesa. Então, com isso, importante você lembrar agora, insatisfação plena da galera da França por causa de vários fatores que empobreciam a sociedade e as injustiças percebidas por eles com relação à diferença de importância entre o terceiro estado e o primeiro e segundo estados. Em tese, é o iluminismo dando a letra de como as coisas iam funcionar, e é um dos momentos em que aquela burguesia que está surgindo e aumentando sua importância cada vez mais, consegue efetivamente chegar no poder e começar a ter as discussões políticas, independente dos poderes absolutistas do rei, que foram colocados de lado nesse momento. Beleza, galera? Até a próxima aula. Qualquer coisa é só avisar. Um grande abraço.